Senhor, Deus abençoe, bom dia. Eu trouxe uma reflexão aqui da parte do Senhor, para mim e para a tua vida, de algo que é incômodo na nossa natureza e que muitas vezes é um problema sério para algumas pessoas e que Deus hoje trouxe uma palavra para nos direcionar mesmo, assim, para nos aliviar, porque o nosso Deus, ele é cuidador, né? E eu estava ali, o Senhor ministrou no meu coração a respeito de um sentimento chamado medo, assim. Porque o medo, ele é um desejo de fugir de alguma coisa ou de alguém, de se esconder de algo, de alguma situação que nos traz ameaça. Ele por muitas vezes, o medo ele nos sufoca. O medo nos tira o ar. O medo nos tira o ânimo, nos tira a nossa vitalidade, a nossa esperança e tira a nossa fé também. Um dos maiores agentes causadores de falta de fé se chama medo. Só que é bom que nós entendemos que nós temos que entender que nem todo medo ele é ruim, viu? Nem todo medo ele é ruim. Existe um medo racional que ele é proporcional ao nível de perigo que você está vivendo, ou ao nível de ameaça que está surgindo na sua vida. Esse medo aí, ele previne você, ele protege você e de alguma situação que está por vir. É um medo que faz você buscar mais de Deus. É um medo que te aproxima mais de Deus para que ele possa te orientar, para que ele possa te direcionar. Porque ele vai sempre permitir, né? Situações na minha, na tua vida, de adversidades. Ele não é homem para mentir. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições e nós temos aflições, que o mesmo que sucede ao justo sucede ao ímpio. Então nós não somos diferentes de ninguém. A diferença é que nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, debaixo, né, da tua nuvem, da presença dele. Essa é a diferença, é a nossa segurança em Deus. Então as adversidades elas vão vir e vão vir de acordo com a vontade de Deus, né? E a gente não vai poder mudar isso, não. Mas esse medo racional, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos dá estratégia para enfrentar aquilo que está vindo sobre a nossa vida. Esse medo aí é um medo bem saudável, assim. Você pode ficar tranquilo em relação a esse medo aí. Agora, existe um medo que é um medo exagerado, viu, gente? É um medo que faz você ver algo que a mais, assim, é um medo desproporcional àquilo que está acontecendo. Esse medo exagerado, ele paralisa você. Esse medo exagerado não permite que você avance. Esse medo exagerado não vai deixar você atravessar o Mar Vermelho e você vai ficar ali parado esperando o faraó lhe pegar. Esse medo aí, ele é bem perigoso, assim, sabe? Porque esse medo, ele vai impedir você de ouvir a voz de Deus. Esse medo, ele vai te deixar estagnado e não vai permitir que você conquiste aquilo que Deus tem para você. Porque para a gente conquistar aquilo que Deus tem para nós, para a gente chegar no nosso propósito, a gente vai ter que passar por lutas e por batalhas, nós sabemos disso. Não é nada fácil, não é nada caído do céu, como o povo costuma dizer por aí, não. A gente vai ter que passar por lutas, por adversidades, por batalhas, algumas batalhas nós vamos perder, viu? Deixa eu dizer aqui para você por que nós vamos perder. Porque elas fazem parte da construção do nosso caráter. Essas batalhas que nós perdemos, elas fazem parte da moldagem de Deus. Elas servem para nos ensinar, sabe? Se a gente perde é porque a gente não fez da forma que deveria, é porque a gente não agiu como deveria, é porque a gente não ouviu a Deus como deveria. Então, essas batalhas que nós perdemos, elas vão nos ensinar, elas vão nos amadurecer, viu? Mas a vitória vai chegar. Batalhas constituem guerras. A guerra
é o teu fogo. Você vai vencer. Certo? Mas você tem que ter cuidado com o medo. Você tem que ter muito cuidado com isso aí. Com essas duas as emoções que você tem cultivado dentro de você. Esse medo exagerado, ele é um perigo. Ele é um perigo. Porque o inimigo, ele vai trabalhar literalmente em você. Quando você estiver absorvendo esse tipo de medo. Ele vai trabalhar com aquilo que você mais teme. Com aquilo que você mais tem temor. Aquilo que você mais, sabe, não gosta nem de pensar. É nisso aí que ele vai trabalhar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E existe aquele medo irracional, gente. Aquele medo irracional é aquele medo que a gente está vendo o que não existe. Algo que não existe, a gente já criou na mente. A gente já está vivendo aquele momento que ainda nem chegou. E esse medo irracional, ele é baseado no nosso nível de ansiedade. A nossa ansiedade, ela gera todo o medo dentro de nós. E o medo irracional, ele é totalmente caracterizado pela nossa ansiedade. Às vezes a situação não é tão difícil assim. Pode ser que o que você esteja vendo hoje seja um túnel sem fim, sem luz, um abismo sem fim, seja algo que não tem jeito. Mas pode ser que isso esteja sendo gerado dentro de você por conta do medo irracional que você cultivou dentro de você. Porque o medo irracional, ele afasta você de Deus. O medo irracional faz você duvidar do caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele é constituído de amor por mim e por você. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te desamparar. Eu queria que você entendesse que o fato de você sentir medo não significa que você é covarde. O fato de você sentir medo não significa que você não é um escolhido, um separado, que Deus se engana. Não. O fato de se você sentir medo significa simplesmente que a tua porção humana, ela tá viva, ela tá ativa em você. A sua porção pó, que você é constituído de pó, né? Cheio do espírito, mas de pó, ela tá viva em você. É normal sentir medo. O rei Davi sentiu medo. Quando ele estava fugindo do rei Saul queria matar, ele estava fugindo, e ele chegou diante do rei Aquis e sentiu medo lá em Gate, ele sentiu medo daquele homem, e a forma que ele teve de se livrar daquele homem foi se fazendo de maluco, foi se fazendo de doido. Estratégia. É preciso que você saiba ter estratégias quando o medo tomar conta de você. Quando o medo chegar na tua alma, quando o medo der aquele friozinho na barriga, aquele friozinho de medo, é importante que você saiba ter estratégias de Deus. Mas, sobretudo, eu queria dizer para você que cultive o medo racional. Esse medo, ele vai te proteger, ele vai te prevenir, ele vai te ajudar, viu? E você vai estar preparado para as situações que hão de vir sobre a tua vida. Mas, fora disso, afaste de você todo outro tipo de medo. Todo pensamento ruim, todo pensamento que o inimigo lança sobre a tua mente. Para de olhar para aquilo que você tem visto e que aos teus olhos é maior. Para com isso. Viu? Começa a olhar para ele, porque ele não te desampara. Ele diz que não devemos estar ansiosos por nada, nem por coisa alguma. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja.